Bom, estamos aqui na CEPUSP para falar um pouco do que foi a redação da FUVEST 2018. E evitaremos nos apresentar agora, né? A apresentação vai vir pela tela. O tema da FUVEST 2018 foi Devem existir limites para a arte. Para isso, a professora Lahaida está com a gente para conversar. E eu começo com a pergunta... Lahaida, devem existir limites para a arte? Eu acho que sim. A gente já teve uma conversa prévia antes, mas os limites que a gente estabelece para a arte não são esses limites pensados como acabou gerando tantos bafafás em mídias, assim, né? Eu li a FUVEST, pelo que eles dão, são 3 exemplos. O Bandeiras Brancas, o Nuno Ramos e o Museu Queer, que foram os que causaram mais polêmica. E no caso dos dois, sobre esse momento do limite, é bom a gente não confundir limite com moralidade, né? Tipo, principalmente no caso do Museu Queer. O limite que as artes estabelece, ele não é um limite criativo ou um limite do fazer artístico, mas ele é um limite como qualquer coisa que está para o mundo tem limites, assim, a gente tem regras sociais, valores sociais que a gente estabelece, que são os nossos limites para viver em sociedade. A arte deve sempre respeitar alguns, como qualquer outro tipo de ciência humana, ao mesmo tempo que ela tem esse lugar da transgressão e que ela tem códigos internos dela mesma, de acordo com a história da arte, e que podem causar alguns choques quando ela usa símbolos, simulacros, códigos que podem ser usados de uma maneira que, mal interpretados, enfim, viram uma grande polêmica, como a gente viu. Então, a ideia do limite, a ideia da transgressão, na verdade, que a gente conversou a priori, né? Que você deu uma ideia de que há limites, porque a sociedade impõe certos limites sociais, bom. E a transgressão, a arte vem como transgressão, como é um dos textos que o aluno poderia utilizar, mas o que me interessa agora é pensar nesse diálogo que existe entre sociedade e arte. Porque talvez por aí que a FUVEST vai caminhar um pouco. Provavelmente. Quando é que a gente pode, ou como a gente poderia, melhor dizendo, né, conversar sobre transgressão entre esse diálogo sociedade e arte, pensando o Museu Queer, por exemplo. Ou pensando a obra do Nuno Ramos, que também era texto, né? Usando de animais e tudo mais. Onde é que a gente pode achar a transgressão ou a não transgressão? Porque quando a gente pensa a FUVEST, a gente está pensando em um discurso dialético, né? Então aí, de novo, há o uso da tese, de uma contra-tese, de uma antítese, e a síntese a gente vai chegar mais depois, mais para frente. Mas como é que a gente pode fazer esse diálogo entre a transgressão no âmbito da arte? Quando é que a arte transgride a arte? E você já disse um pouco quando é que a arte transgride a sociedade. Mas então vamos falar um pouco sobre como é que a arte transgride a arte, já que a gente resolveu ir por esse caminho da transgressão, que seria dos temas universais a ser tratado. Sim, eu acho que a FUVEST usa o tema arte como superfície, mas o que ela está tratando ali mesmo é esse lugar da intolerância, da transgressão, de valores. De valores. A arte, ela transgride a própria arte quando a gente pensa que a arte tem valores e códigos internos a ela. Ela é uma ciência humana e isso que faz dela autônoma, né? Então, quando você vê, sei lá, um objeto ali, um urinol, agora numa galeria, não é como se esse urinol aparecesse do nada. Esse urinol, ele está fazendo uma referência. A arte ela é muito autorreferencial, principalmente a arte contemporânea. Ela está sempre se referindo a uma outra obra. Então, ela costuma transgredir, por exemplo, a do urinol que eu citei agora. A arte transgride a própria arte quando ela transgride os próprios valores internos dela. Certo. Quando ela questiona o mercado de arte, quando ela questiona o lugar do museu, quando ela questiona... Até essas obras do Museu Queer, ela vem de um novo movimento da arte que se sente afastado da população, se sente não democrático, né? E aí tenta falar sobre coisas mais... enfim, não está falando de coisas muito distantes, né? Está falando de sexualidade, está falando... Existem obras de arte que estão falando sobre gênero, sobre raça.
esse movimento que a gente tem agora é justamente da arte tentando transgredir o lugar da arte de ser uma coisa assim transcendental ou uma coisa para poucos, que é o que a gente tem historicamente no campo das artes, né? É sempre isso que eu falei, tem códigos internos de conduta a própria arte, assim, ela tem, e eles não chegam a todo mundo. A gente tem não só arte, né? Física, matemática, a gente tem um déficit muito grande na escola pública de várias ciências. A arte, com certeza, é uma delas. Então, quando a arte fala sobre sexualidade, quando a arte fala sobre raça, quando a arte fala sobre gênero, ela está tentando transgredir o próprio lugar dela como um lugar superior dentro da sociedade, só para pessoas cultas, intelectualizadas. Ela está falando, olha, a arte não é só isso, a arte é uma coisa que dialoga com a sociedade, a arte é um lugar que vai friccionar, causar tensão. E quando o Museu Queer faz isso, ou quando, sei lá, o MASP também faz uma série de amostras assim, é a arte transgredindo o próprio lugar da arte. É a arte falando, nós não somos uma coisa extremamente cult, nós queremos dialogar com o resto do mundo. E aí, nesse momento, eu acho que é aí que eu queria chegar, porque quando ela transgride a própria linguagem, parece que ela atinge, de certa maneira, a sociedade. Sim. Como atingiu. Né? Então eu vou me utilizar de outro texto, que é a própria nota do Santander, no texto queer, né, da mostra queer, em que parece que a sociedade impôs, fica implícito nessa nota que a sociedade impôs uma espécie de... um veto, uma censura ali. Censura. Será que a gente conseguiria agora fazer uma ponte entre essa censura social e a ideia de transgredir? Porque no final das contas, tenho a impressão de que a arte, ela, quando você diz que ela... não sei se você diz necessariamente, mas o que eu consigo captar é que quando a arte, ela transgride os próprios valores e atinge o social a ponto de cancelar uma exposição, quer dizer que ela chegou onde deveria chegar. Sim, ela cumpriu seu papel social ali de atingir a população, mas não de uma maneira positiva, talvez. Mas não é, eu acho que o lance da positividade ou negatividade aqui, mas é o ponto de que isso você acha, Larraído, que demonstra um pouco os padrões sociais impostos. Não só para a arte, mas para a sociedade como um todo. Sim. Ela questiona valores da sociedade e a sociedade impõe seus valores para a arte. E esse jogo de tensões, ele é bom, assim, na verdade, né? Porque há muito tempo eu acho que não se discutia a arte. Há muito tempo a arte não cai, sei lá, numa redação da FUVEST. Há muito tempo a sociedade não se mobiliza sobre uma exposição. Eu acho, assim, a priori é um bom fenômeno, ainda que tenha causado inúmeros contratempos, não só para o museu, mas para as pessoas e para os artistas, né? Especificamente, mas não só a população que estava contra, mas você vê uma parcela da população a favor da mostra se mobilizando. Qual foi a última vez que a gente viu pessoas se mobilizando por causa de uma exposição de artes visuais? Tipo, cinema, você vê televisão, são coisas que estão muito mais música, as pessoas vão em shows. Agora, assim, uma mostra de artes visuais é um pouco mais difícil. Ver as pessoas se mobilizando a favor ou contra, mesmo a gente falando dessa coisa da polaridade, diferente do nosso país, não existem só duas escolhas. Mas ver as pessoas tomando partido já é bacana, porque nem que por um instante elas estão pensando sobre aquilo. Eu acho que eles atingem. A parcela da população que ficou contra, que é isso, eles estão indo contra o status quo dos valores morais ou éticos da coisa, aí já é um outro tema, né? Que também está nesse lugar da transgressão. Tipo, isso que eu falei, não necessariamente são duas respostas tão rápidas e tão óbvias, assim. Você tem arte de esquerda e que respeita os direitos humanos, que são horríveis, são péssimas, assim, você fala no sentido de horrível, não do gosto ou do eu acho, mas assim, você vê que qualitativamente o artista tem muito para se elaborar. E você tem arte que não respeita necessariamente os direitos humanos, que são feitos por artistas de direita que são bons.
Então, você tem outro contratempo, assim. Você tem artistas como a Aline Richthofen, que ela é muito boa, mas ela faz documentários nazistas. Mas, assim, a obra de arte dela dentro dos valores internos da arte é boa e você entra de novo nesse contrassenso, assim. Não lembro porque eu estava falando dela, esqueci ele de raciocínio. Não, é porque a ideia era discutir um pouco como se isso atingiu. Como isso atinge e os valores da arte internas, eles não são tão influenciados por valores ideológicos, no final das contas. Em que você tem artistas de direita, bons artistas de direita, porque Sim. de certa maneira transgridem esse valor. Os próprios valores da arte, que são internos, de esquerda... que não transgridem. Mas não... É que eu acho que o que tem um contraponto aí também é que ainda que a arte tenha valores internos, como eu defendi aqui, existem os valores externos que atacam ela. Porque é isso, se ela quer ir para o mundo, se ela tem esse projeto de arte e vida, ela não pode só lidar com os valores internos dela, ela está lidando com os valores externos a ela. E aí ela pode receber um veto ou ser aprovada, né? E é aí que se demonstram os limites no final das contas. Exato. Os limites dos contratos sociais. Se ela não vai só respeitar os valores internos dela, se ela quer ir para o mundo vai responder ela com outros tipos de valores. E aí não existe uma liberdade plena, né? Não existe em lugar nenhum, na verdade. Bom, eu acho que é um pouco isso que a gente fez. A gente fez um percurso da FUVEST. Começamos respondendo a pergunta: existem limites, devem haver limites. Argumentamos, fazendo uma linha teórica, tanto opinativa, porque estamos aqui numa conversa. Né, tipo, sim. E depois voltamos com sim, existem limites. Há uma questão social que impede e é vista, é provada em obras ou exposições como a do... E é bom que tenha, na verdade, é bom que exista essa reação, é bom que as pessoas se engajem, seja para apoiar ou não apoiar. É importante porque isso gera o debate. Seria, talvez, prejudicial à própria arte se não houvesse esse limite que a sociedade impõe a ela, do tipo, aqui esse símbolo não, esse código de linguagem não, essa cruz você não vai usar. É bom que as pessoas se sintam afetadas e questionem isso, para que a própria arte consiga caminhar, sair desse status quo dela e para que a sociedade caminhe junto, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma visão muito distorcida do que está falando não, né? A gente fala, sei lá, é porque você não entende de arte ou porque você é ignorante, mas a gente nunca para pensar também que talvez ele entenda do símbolo que está posto ali, talvez ele entenda de uma tradição posterior e talvez a gente repense isso e talvez ele esteja repensando, né? Não é uma pedra. Mas eu trouxe 2 livros para quem se interessar mais pelo assunto, que é o de Gilberman, O que Vemos e o que Nos Olha, que ele é filósofo, mas ele trata muito sobre artes visuais e mais sobre esse tema mesmo, é O Espectador Emancipado, do Rancière, que também é um filósofo, e ele vai falar justamente dessa relação do espectador que se depara com uma obra de arte e tem que estar emancipado no sentido de ele ser autônomo para observar essa obra de arte e ter valores próprios e como essa relação obra-indivíduo e no sentido do indivíduo depois se abre para a sociedade. E ele fala sobre arte política também, que é bom. Bom, acho que é isso. Terminamos a nossa conversa, aula e nos vemos numa próxima. Tema ou discussão sobre as redações, sobre vestibulares e...